Querida eu, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vindo ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, rir, chorar ou só jogar pra fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que você pode estar passando também. E no episódio de hoje, e as cobranças a todo momento? Olha, eu queria começar falando que eu estou gravando esse episódio na semana que terminou o carnaval, né? A semana que foi o carnaval e a semana que terminou o carnaval, tudo ao mesmo tempo. Quinta-feira, pós-feriadinho aí, delicioso. Tive vontade de gravar esse episódio, fiquei animada pra gravar esse episódio logo depois dessa semana, porque foi um feriado que eu não me cobrei tanto pra fazer certas responsabilidades que eu tinha que fazer. Porque eu optei por descansar, mas também optei por cuidar de mim, no geral. Eu tava passando algumas semanas bem angustiantes em relação ao meu lado profissional, em relação ao meu futuro, eu me formo esse ano, então estavam passando muitas coisas na minha cabeça. E eu senti, assim, tipo, no carnaval eu tinha botado muitas responsabilidades, inclusive gravar esses episódios, próximos episódios, né? E eu só falei assim, quer saber? Eu vou deixar pra depois, porque eu quero curtir esse carnaval sem ter essa cobrança de tanta responsabilidade, tanta realidade que eu boto no meu dia a dia. E carnaval chegou como uma oportunidade de eu poder me libertar um pouco disso, relaxar um pouco, fazer as coisas que eu gosto, sem ter que me preocupar se eu deveria estar fazendo uma coisa. E foi um feriado muito gostoso. Consegui equilibrar bem as festas, que eu não fui pra bloco, eu fui pra festa. Também fui pra praia, joguei futevôlei, escrevi uma música. Escrevi uma música que provavelmente eu já postei no Instagram do Querida Eu e eu espero que vocês gostem. Mas, enfim, eu senti essa felicidade de poder conversar sobre cobranças depois dessa semana que eu me libertei delas. Porque eu acho que, de fato, o assunto que eu tô trazendo aqui é mais sobre se libertar dessas cobranças que surgem de nós mesmas, surgem dos outros, do que, de fato, as cobranças no geral. Eu falo aqui numa posição de uma menina de 22 anos, que tô crescendo, tô terminando a faculdade, tô num trabalho, tô tendo meus projetos pessoais, tô vivendo a minha vida, sou mãe de pet, ainda moro na casa da minha mãe. Então, eu sinto que existe uma cobrança em torno das pessoas de 20 anos. E eu estou falando em torno de 20 anos porque é a minha realidade. Mas eu sinto que existe uma cobrança em torno dos 20 anos de que você sempre poderia estar fazendo algo melhor. Você sempre poderia estar em um lugar melhor. Você poderia sempre estar fazendo alguma outra coisa. Ou sendo mais feliz, ou fazendo alguma coisa. Alguém mais velho chega pra você. Eu tenho certeza que alguém mais velho já chegou pra você e falou, nossa, porque nos meus 20 e poucos anos, nossa, quando eu tinha a sua idade... Beleza. Quando você tinha a minha idade, você tinha a minha idade. Era um tempo atrás. Você fez o que você queria fazer. Mas você não sou eu. Então não tem como você me cobrar de fazer algo, de agir como tal, se nós não somos a mesma pessoa. Porque a gente não é. Cada um vive a vida de uma tal maneira. Existem certas coisas que coincidem, que a gente vai seguindo um ritmo, que a gente vai vivendo e as coisas vão batendo. Tem outras que não. Tem outras que simplesmente não. E eu sinto que a gente nos 20 e poucos, a gente que tá nesse momento de extrema mudança, né? A todo momento, né? Como eu falei, eu acho que a todo momento a gente tá vivendo mudanças. Mas eu acho que nos 20 e poucos, a gente tem sempre tantas decisões pra tomar. E parece que a gente tá sempre em frente a zilhões de portas. E a gente sempre tem que escolher a certa. Porque se a gente for pelo caminho errado, a gente vai ouvir tanto, porque as pessoas amam falar sobre a nossa vida, amam falar sobre a nossa idade, amam falar sobre as nossas escolhas. Mas às vezes elas esquecem que elas também fizeram escolhas para chegar onde elas estavam, e eu tenho certeza que elas não acertaram em todas elas. E eu sinto que nesses 20 e poucos são cobranças, por exemplo, cobranças que eu penso, assim, na minha realidade, eu sinto isso diariamente, né? Não só uma cobrança comigo mesma, mas cobranças que eu ouço de outras pessoas, cobranças que eu sinto de outras pessoas, de familiares, de pessoas, familiares mesmo, mas de
Nossa, você tem 22 anos e você ainda não está morando sozinha? Nossa, você tem 22 anos e você ainda não recebe um salário tão bom? Nossa, você tem 22 anos e você não tá no relacionamento? Você não encontrou um cara bom? Nossa, você tem 22 anos. Você não tinha que estar curtindo? Nossa, na sua idade eu curtia tanto, eu saía, nossa, de quarta a domingo. Cara, felicidade por você. Se eu pudesse sair de quarta a domingo, eu estaria saindo, mas chega sexta-feira, às vezes eu só quero dormir. Chega sexta-feira, às vezes a gente só quer deitar na cama, assistir uma série, pedir um negocinho gostoso pra comer. A gente não tem que sair de quarta a domingo se a gente não quiser. Só porque você fazia isso. Tô meio passiva-agressiva, hein? Tô sentindo que eu tô meio passiva-agressiva esse episódio. É porque, gente, toca num ponto sensível. Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, muito, a todo momento. Então falar sobre cobranças é literalmente falar sobre mim. Porque eu tenho algo que eu estipulo muitas coisas pra mim mesmo, pra minha vida, e se eu não fizer as coisas que eu botei ali como meta pra mim, eu vou me sentir completamente frustrada, completamente mal, e vou me cobrar, e vou me achar um lixo, e vou ficar muito mal, muito mal. Só que eu sinto que atualmente, né, a gente tá em 2024, muitas tecnologias, muita aceleração do tempo, e eu já falei sobre isso aqui. Eu sinto que com essa aceleração do tempo, as pessoas elas vêm cobrando muito mais a gente de viver as coisas mais rápidas, de alcançar certas coisas que um dia pode ter sido fácil, mas hoje em dia não é mais. De estar em um momento da vida diferente do momento que outra pessoa provavelmente esteve quando tinha essa idade. Então, existe uma certa cobrança em torno de nós, que vivemos os 20 e poucos. E essa cobrança é muito chata. É muito chata, porque eu sinto, às vezes, como se eu estivesse vivendo tudo errado. Como se nenhuma escolha que eu fizesse, de fato, por mim, fosse certa. Como se eu tivesse que escolher outra porta só porque os outros achariam melhor aquela porta pra mim do que, de fato, a porta que eu queria escolher. Eu acho que, às vezes, por conta dessas cobranças, a gente se bota em certas situações que simplesmente a gente só não sai por medo do julgamento que vem, às vezes, de uma maneira, tipo, de cobrança, né? Então a gente tá sempre se cobrando a ter o corpo perfeito, a ter a rotina perfeita, a ter um relacionamento perfeito, a vida amorosa perfeita, o ciclo de amizades perfeito, mas nem sempre você vai equilibrar tudo isso. Na verdade, eu acho mais difícil, é raro, né? É raro, eu acho que é um pouco da exceção, assim. Porque existem momentos que a gente só não vai conseguir dar conta. A nossa rotina vai estar muito pesada. A nossa vida vai estar muito pesada, a gente vai ter passado por algum problema e a gente simplesmente não vai conseguir manter todos os âmbitos da nossa vida de uma maneira perfeita. Ai, gente, continuando o que eu tava falando, porque eu sofri uma invasão aqui no quarto. Eu acho que com essa questão do tempo acelerado e cada um ter seu tempo, o que uma pessoa normal, o tempo que uma pessoa normal levaria pra solucionar alguma coisa, pra resolver alguma coisa, pra viver uma certa situação, hoje em dia parece que a gente só tem que engolir e engole aí e vive. Continua vivendo. Sabe? Porque o tempo passa. O tempo vai passando e tá passando cada vez mais rápido, a gente não tá sentindo e a gente tá tendo que alcançar as coisas e viver as coisas de uma maneira muito mais rápida. E isso gera muita cobrança. Porque se o tempo tá passando rápido, a gente teoricamente tinha que estar indo junto com o tempo. Só que às vezes a gente só não consegue. Sabe? E há um tempo atrás, uma prima minha chegou pra mim e ela falou pra mim exatamente essa frase assim: nossa, porque na sua idade eu saía todos os dias. Todos os dias eu tava saindo. Nossa, na sua idade eu não ficava tão cansada assim, não. E aí eu respondi pra ela, eu falei assim: tá bom, mas às vezes a pessoa só quer ficar em casa, só quer ficar na dela. E o que você tem a ver com isso pra julgar o que a pessoa vai ou deixa de fazer? Só porque você fazia diferente. Sabe, são cobranças, são momentos de vida diferentes. Eu, por exemplo, eu comecei a sair cedo demais. Eu comecei a sair com 15, 16 anos.
O meu irmão, ele é DJ, né? Meu irmão mais velho, ele é DJ. Então ele sempre tinha umas festas muito boas que ou ele tocava, ou ele conhecia alguém que tocava, ou a festa era simplesmente boa, e aí ele me levava, eu ia com ele, e era sempre muito divertido. Só que eu comecei a sair cedo demais, sabe? Eu comecei a viver, eu tinha uma vida muito mais agitada com 17 anos, 16 anos do que eu tenho hoje em dia. E tá tudo bem. Hoje em dia eu tenho outras prioridades com o meu tempo livre. Hoje em dia eu quero pegar meu tempo livre e deitar na minha cama pra assistir uma série que é uma coisa rara, deitar na minha cama pra assistir um filme que é uma coisa rara, ir no cinema, ir na praia, escrever uma música, tocar uma música, dormir. Dormir. Às vezes a gente só precisa dormir. Eu sinto que existe essa questão da expectativa de algo que pode estar aí, que tá chegando, que tá vindo, que a gente quer que aconteça e a gente se cobra pra aquilo e os outros cobram a gente de certa maneira. Que nem na autoescola. Eu fui fazer prova da autoescola em 2022. 2022? 2022. Fiz em janeiro de 2022, se eu não me engano. E eu tava muito nervosa em torno da autoescola porque eu sempre me cobrei muito em relação a isso. Eu sempre fui uma criança que o sonho era dirigir. Meu sonho era dirigir. Entendeu? E meu irmão era muito bom dirigindo, o Lucas. O Gabriel não era tanto assim, mas ele dirigia também bem. Então, eu cresci com duas pessoas ali que passaram por essa fase da autoescola e mandaram bem, e foram bem e tiraram a carteira. Quando chegou a minha vez, eu tava me cobrando tanto, gente. Tanto. Que quando eu passei na prova, eu saí do carro, eu desabei. Eu chorei. E eu não contei pra ninguém que eu ia ter aquela prova da autoescola. Eu não contei pra ninguém que eu ia passar por aquela avaliação. E eu tenho uma certa questão com avaliações, né? Quando eu tô num período de avaliação, quando eu tô no teste, quando eu tô fazendo uma prova, eu sempre fico muito ansiosa exatamente por conta dessa cobrança de eu tenho que sair bem, alguém está me avaliando, alguém vai julgar o que eu fiz. Já basta eu me cobrando, sabe? E eu estar naquela situação de avaliação ali, sabendo que se eu não passasse, eu só, além da minha cobrança comigo mesma, eu escutaria tanto dos outros. Por mais que seja em forma de brincadeira, por mais que seja de outra maneira, com carinho, com preocupação, eu, como uma pessoa que me cobro muito, não levaria na boa, porque mexe comigo. Quando eu tô ali me dispondo a fazer alguma coisa, eu me boto naquela situação, eu quero conquistar alguma coisa e eu não consigo, eu fico tão frustrada, eu fico tão com raiva de mim mesma, sabe? Eu me sinto muito mal. Eu me cobro muito. Então, por exemplo, hoje em dia, assim, eu tô me cobrando, eu acho que a minha maior cobrança, na verdade, é no meu lado profissional e no meu lado da saúde. Na vida saudável, na verdade. Continuando, porque Doug começou a gritar novamente. A minha cobrança atualmente é totalmente a minha vida saudável e também a minha vida profissional. Eu tô no momento que eu vou terminar a faculdade, eu tô no momento que eu não tô no emprego que eu amo e eu não tô perto de estar no emprego que eu amo. Eu tô passando também por um processo que eu quero estudar fora, então eu comecei meus estudos, comecei meu preparo e eu vou fazer uma avaliação grande esse ano, que é o TOEFL, que é a prova de proficiência em inglês. Eu vou passar por entrevistas, eu vou ter que escrever textos, eu vou ter que mostrar meu portfólio, vou ter que me apresentar, vou ter que falar. Entende? E eu tô no momento dessa cobrança na vida profissional, vamos começar falando sobre a vida profissional, porque a vida saudável eu vou entrar em outros lugares também, mas falando agora da vida profissional, se vocês estiverem escutando latido é porque Doug hoje está atacado. A questão da minha vida profissional é que, como eu já falei aqui, eu quero ser roteirista de cinema, e muito disso é networking, né? E levantar e fazer, criar portfólio, ter experiência, trabalhar, escrever, de fato. E eu me sinto muito frustrada porque nos 4 anos de faculdade, eu fiz pouquíssimas coisas por fora que envolviam de fato o que eu amo. Pouquíssimas. E me frustra porque era o momento que eu podia ter aprendido. Era o momento que eu podia ter falhado. Era o momento que eu podia ter feito, ter errado e ter aprendido. E não ter feito isso, eu me cobro muito porque, cara, foi muito dinheiro gasto.
Foram 4 anos. 2 foram pandemia, né? O que mexeu muito com a cabeça da gente. Também não dá pra se cobrar tanto em relação a isso. Mas, sabe, a gente se culpa até mesmo quando a gente tá parado num momento totalmente atípico da nossa vida. Eu me culpei totalmente na pandemia quando eu não tava conseguindo dar meu melhor dentro da faculdade, sendo que a gente tava literalmente vivendo uma pandemia. Uma coisa que ninguém, eu pelo menos, nunca achei que eu ia viver na minha vida. Entende? Então, eu, no meu lado profissional, eu sinto que eu poderia ter feito muito mais, que eu poderia estar fazendo muito mais, que eu poderia estar me testando, que eu poderia estar criando essa rotina. E a única pessoa, sinceramente, a única pessoa que me afasta dessa ideia sou eu mesma. Porque eu preciso sentar minha bunda e escrever. Sentar minha bunda, pegar uma ideia que eu tenho e escrever. Sabe? Só que tem vezes que eu sento em frente ao meu computador e eu olho pra ele e eu falo assim: eu nunca vou escrever algo que é bom o suficiente. E aí a gente vai pra um episódio aí, episódio 7, que é um episódio super doloroso, mas que é a verdade. Eu nunca vou achar que o que eu vou escrever é suficiente, mas eu preciso escrever pra saber. Eu preciso escrever pra mostrar pros outros, pra escutar a opinião do outro, pra crescer com a opinião do outro, com uma crítica construtiva. Então eu tô num espaço meu profissional que eu não tô feliz, não tô realizada. Não tô realizada. Não é onde eu quero ficar, não é onde eu quero chegar. Eu me sinto muito cobrada em relação ao meu profissional porque não é uma profissão comum, né? Não é uma profissão tradicional. Não é engenharia, direito, medicina, administração, nem mesmo publicidade, que hoje em dia é uma coisa mais tradicional também, porque todo mundo tá fazendo publicidade. Mas eu sinto que eu escolhi cinema e desde o momento que eu escolhi cinema parece que eu tô sempre numa prova de que eu não vou ter o futuro que os outros provavelmente acham que eu vou ter. Porque sempre tem a piadinha, né? Ai, vai morar embaixo da ponte. Vai morar embaixo da ponte. Não vai ter dinheiro. Vai trabalhar como caixa do McDonald's. Eu não entendo porquê das piadas, não. Mas ok. Mas enfim, é muito frustrante porque parece que eu tô sempre tendo que provar algo pra alguém. Sabe? Se eu não tô agora no momento do meu trabalho, eu me frustro muito de, às vezes, falar pra minha mãe que eu tô insatisfeita, porque ela já me falou, ela falou: filha, vai ser difícil, mas você pode chegar lá, sabe? É só você se esforçar, é só você fazer, é só você se mexer, se movimentar. Só que eu olhar pra essa situação que eu estou e falar: caraca, eu não quero estar aqui. Caraca, eu tô muito longe de onde eu quero estar. Muito longe. É uma cobrança que dói, sabe? Porque parece que você tá sempre atrasado, parece que você não pode parar pra respirar, parece que você tá sempre tendo que fazer alguma coisa nova pra chegar a algum lugar. E de fato a gente precisa se movimentar pra chegar onde a gente quer chegar, mas tem momentos que a gente só precisa respirar. E tem momentos que a gente precisa parar. Tem momentos que a gente precisa olhar pra gente e só calma, recalcular a rota. Recalcular a rota. Entender quais próximos passos eu preciso dar, eu posso dar. Quais passos eu posso dar pra chegar onde eu quero. Sem passar do meu limite também. Sem pedir demais de mim. Porque uma coisa é você sair da zona de conforto. Uma coisa é você cobrar de você algo que você sabe que você não vai conseguir. E só vai gerar frustração. O único resultado dessa cobrança que você vai ter sobre você mesmo, sobre algo que você sabe que você não consegue, é frustração. Entende? E eu entendo duvidar de você, é normal, infelizmente. Infelizmente. Mas, de fato, o autoconhecimento tá aí pra gente entender o que de fato a gente consegue nesse momento. O que de fato eu sou capaz nesse momento pra me botar, pra me dispor a fazer isso. Entende? E não sair frustrada dessa situação. Então temos essa questão profissional. Que eu não tô bem, eu não tô no emprego que eu amo, eu vou terminar a faculdade e eu não tô nem perto de chegar onde eu quero chegar. E aí eu já me cobro. Porque eu deveria ter feito aquilo, porque eu deveria estar fazendo isso, que eu deveria... Realmente poderia ter feito mais? Poderia ter feito mais. Mas cinema não se faz sozinho. Eu joguei várias ideias. As pessoas que estudam comigo às vezes não pegaram as ideias. E tá tudo bem também, cada um tem sua vida, cada um faz o que você quiser. Mas enfim, tentei. Em alguns momentos. Cinema não se faz sozinho, mas estamos aí vivendo e aprendendo. Eu sei que eu poderia ter feito mais, mas agora isso já passou. Agora é o que eu quero, o que eu posso fazer hoje. É o que eu quero fazer hoje pra chegar onde eu quero chegar amanhã.
E é a mesma coisa com a vida saudável. Eu já falei aqui que eu tenho muitas inseguranças no meu corpo, principalmente que eu tenho isso daqui muito grande, é uma insegurança muito grande. Essa área do meu peito, com o meu ombro, com o meu braço. Meu braço é enorme. Vocês podem até ver nos episódios aqui, eu tô sempre usando uma blusa de manga, porque eu não me sinto confortável pra mostrar tanto o meu braço, assim. Pelo menos em câmera, não. Mas hoje eu tô aqui, com uma blusa que mostra meu braço, que mostra o meu peitoral. Cara, quando eu falo peitoral, eu me sinto muito um, um homão, assim. Mas, enfim, é algo que eu vim aqui e eu falei, não, vou me deixar vestir assim. Gosto dessa blusa, quero usar essa blusa pra esse episódio e tô usando. Então, a vida saudável pra mim, eu já tive uma relação muito pesada com a comida, como eu já falei. Tive uma relação também muito difícil em torno de atividade física. Porque até eu ter uma constância de fato na atividade física demorou muito. Foram muitos altos e baixos, ainda são muitos altos e baixos. Mas hoje, por exemplo, eu consegui correr 1 quilômetro direto na esteira. Uma coisa que eu não conseguia, porque eu não tenho oxigênio, tá, gente? Mas uma coisa que eu não conseguia. Eu fui na academia no carnaval. Segunda, terça e quarta. Eu fui na academia. Eu mantive a constância. Eu não sou ainda tão boa assim, não consigo manter tanto na alimentação. Mas nos treinos eu tô começando a ter uma rotina. Eu tô treinando futevôlei 3 vezes por semana. Sabe? Eu tô inserindo coisas na minha vida que estão me fazendo chegar onde eu quero chegar. E eu sinto a diferença. E não necessariamente hoje eu fico tanto na estética. Não vou mentir. Fico na estética. Só que eu não fico tanto mais só na estética. Eu tô percebendo que minha vida tá realmente mudando em relação à felicidade, em relação à disposição, em relação à comunicação, em relação a muitos aspectos da minha vida. Eu sinto que eles estão sendo melhorados a partir da melhora da minha vida saudável, sabe? Então eu fico muito feliz. É um lado positivo da minha vida agora, que eu sinto que eu tô realmente começando a criar essa vida saudável pra mim. E de uma maneira de fato saudável. Não de uma maneira ruim, de uma maneira forçada, de uma maneira errada, de uma maneira que não funcione, que eu esteja me cobrando mais do que eu posso. Não, eu tô fazendo quando eu posso, sabe? Quando eu sei que eu posso, que eu não vou me auto-sabotar. Eu sinto que existe essa cobrança, e existe essa cobrança a todo momento, seja uma vozinha da nossa cabeça, seja literalmente uma voz real de uma pessoa sobre a nossa vida. Só que quem vive a nossa vida é a gente. Então, como é que a gente vai fazer pra libertar a gente dessa cobrança? Primeiro ponto que eu já falei aqui, autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você se ama, que você se sente seguro com você mesmo, que você entende o seu tempo, que você entende seu espaço, você entende quem que você não vai mais escutar pitaco de cada pessoa que passa na sua vida. E entenda que pitaco e julgamento são coisas totalmente diferentes de cuidado e preocupação, tá? Pitaco e julgamento. Cuidado e preocupação. São coisas totalmente diferentes, com propósitos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, quando você se conhece, você entende de fato, se o que aquela pessoa tá falando vale ou não vale pra você. Se o que aquela pessoa tá falando vai te acrescentar em algo ou não. Se não acrescentar, entra por aqui, sai por aqui. Isso não é ser ignorante, isso não é ser egoísta, isso não é ser imaturo. É simplesmente você se entender tanto a ponto de você não sugar tudo que cada pessoa vai falar pra você. Se você sabe que o que você tá fazendo é o que você pode fazer, que é o que você quer fazer, que é a sua vida e que você tá certa disso, não tem ninguém que possa cobrar de você estar fazendo outra coisa a não ser o que você quer fazer por você. Não tem. Porque a vida é sua. Você tem que viver da sua maneira. E se você tá feliz, você tá vivendo da sua maneira, você tá certa das suas escolhas, é isso. Obviamente não estamos falando aqui sobre escolhas de crime, ok? Estamos falando sobre escolhas da vida normal, pelo amor de Deus. Mas deu pra entender. Segundo ponto, eu acho que é realmente essa questão de filtrar cobranças. As nossas próprias cobranças e as cobranças do outro, né? Que isso inclui um pouco no que eu falei. Mas no sentido de que tem coisas na nossa cabeça que elas surgem muito como uma autossabotagem e apenas autossabotagem. Então, se escuta, se entende. Entende de fato o que tá vindo de você, o que
essa preocupação, o que é esse questionamento, o que é essa cobrança, qual é o fundo disso pra você se sentir mal com a situação? Eu acho que, na verdade, tudo gira em torno de autoconhecimento. E tudo gira em torno de segurança em você mesma, das suas escolhas. E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu sinto que eu tô cada vez mais segura de mim mesma, das minhas escolhas, dos meus pensamentos. Eu tô conseguindo criar meu espaço de fala, me sentir mais segura pra falar as coisas que eu sinto pros outros. Sabe? Sentir que eu posso ter um lugar de fala naquele lugar. Eu sinto que eu ainda tô aprendendo, né, a me comunicar melhor, porque às vezes eu sou bem reativa em algumas situações, porque eu cresci engolindo muita coisa, então agora que eu sinto que eu posso falar, às vezes eu falo da maneira errada, e eu entendo isso, eu estou melhorando, estou evoluindo, mas eu preciso falar. E o que me pega disso é que quando eu comecei a falar, as pessoas começaram a ir embora. Porque perceberam que eu não abaixava mais minha cabeça e escutava as cobranças, os pitacos sobre a minha vida, os comentários sobre a minha vida. Elas entenderam que eu não vou ligar dependendo do que você tá falando. Eu não vou ligar se você é 10 anos mais velho, se você é 20 anos mais velho, se você é da minha família, se você é minha melhor amiga. Se você fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou chegar pra você e vou falar. Se você cobrar uma coisa da minha vida que você não tem nada a ver, vou até tirar minha melhor amiga daí, porque minhas melhores amigas não cobram nada da minha vida de uma maneira ruim, né? Elas fazem as cobranças realmente com cuidado e preocupação. Mas tem outras pessoas que fazem com tanto pitaco e tanto julgamento que, sinceramente, é só você dar um chega pra lá. Porque às vezes a pessoa ela acha que ela tá certa. Só porque ela já viveu mais, só porque ela é mais velha, só porque ela é ela sabe mais. Não sabe. Não sabe. Não necessariamente sabe. Pode saber. Algumas pessoas podem saber, de fato. Algumas situações podem saber. Mas outras não. Outras só se acham superiores e querem dar pitaco sobre a sua vida. Deixam de olhar para a própria vida para olhar a vida do outro. E focar e julgar a vida do outro. Então, é sobre filtrar esses comentários. Porque se você ficar escutando cada coisa que cada pessoa vai falar da sua vida, meu amor, você vai sair totalmente desgastado. Você vai se cobrar muito mais. Muito mais. E eu falo isso como uma pessoa que eu me cobro muito ainda. Eu me cobro muito sobre a minha rotina, sobre a minha vida amorosa, minha vida de amizade, minha vida inteira eu estou me cobrando. Inteira eu tô me cobrando. Mas hoje eu entendo, eu tô cada vez melhor em filtrar as coisas que as pessoas falam pra mim. Porque eu sei o que eu tô vivendo, eu sei o que eu tô buscando, eu sei o que eu quero pra minha vida. Eu sei em que pé eu tô. Eu acredito nos meus pensamentos. Eu acredito no que eu vejo, no que eu escuto, no que eu acredito de fato. Pra mim isso é suficiente, sabe? Se pra você incomoda, se pra você quer me julgar e quer dar pitaco na minha vida, você pode dar pitaco pro vento. Porque eu não vou escutar mais. Isso eu não vou escutar mais. Porque a minha vida hoje eu sei o que eu tô fazendo. E essas cobranças, elas chegam um momento que elas aqui, ó, entalam. Cobranças, elas são normais no dia a dia, algumas. Algumas. A gente só não pode se cobrar tanto porque isso acaba deixando a gente totalmente angustiado a todo momento na nossa vida. E a vida é pra gente viver ela. Não pra se cobrar a viver ela de uma certa maneira. A gente só tem que viver. Fazer as coisas que a gente quer fazer. E eu acho que essa é a graça da vida, porque cada um tem as suas prioridades, cada um tem seus momentos, cada um tem suas tarefas, cada um tem seus objetivos, cada um tem seus sonhos. Os caminhos se cruzam, lógico, ao longo da vida os caminhos se cruzam. Você conhece pessoas, as pessoas vão embora, mas você, as suas metas, seus sonhos e objetivos, eles ficam ali. Então, cabe a você saber que cobranças ficam, que cobranças vão embora, porque não valem a pena. Porque tem certas cobranças que não valem a pena. Porque vê o que você faz por você. Vê o que você fez. O que você já conseguiu. Às vezes a gente foca tanto nas coisas que a gente não fez ainda, que não conquistou ainda, que a gente esquece de ver as coisas que a gente já fez. O que a gente já realizou.
o que a gente já botou pro mundo, o que a gente já falou, o que a gente já superou, o que a gente já passou por cima. A gente esquece, às vezes, de ver as pequenas vitórias no dia a dia e só vê frustração. Porque as cobranças, de certa forma, são pequenas frustrações. Então, escolha suas batalhas. Porque as cobranças, elas vão sempre existir. Mas escolha suas batalhas. Se entende. Entende que cobranças valem a pena. Porque se você for se cobrar pro resto da vida, você vai estar vivendo a sua vida ou a vida que o outro quer que você viva. Hoje em dia, eu vivo a minha vida. Do jeito que eu quero viver. Não totalmente do jeito que eu quero viver, mas do jeito que eu posso viver atualmente com as circunstâncias. E eu tô muito feliz porque eu tô a cada dia mais filtrando as minhas cobranças. E isso me aproxima cada dia mais da pessoa que eu quero ser. E eu espero que você também filtre as suas cobranças e que a cada dia mais você esteja mais próximo de quem você quer ser. Porque todo mundo merece isso. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo!